eu queria fazer uma pequena observação com vocês, uma pequena reflexão. No ano de 2006, o jornal New York Times fez uma série de reportagens, né, um especial sobre a reforma educacional, ou a proposta de política educacional, do No Children Left Behind, do ex-presidente George Bush. Em que pese as enormes críticas, não é, que o mundo inteiro, que a sociedade inteira faz à gestão do ex-presidente Bush, esse programa, ele significou, ao menos, um aporte significativo de recursos ao sistema educacional americano. Ele investiu bilhões de dólares em tecnologia educacional e levantou um debate extremamente importante, que é a questão da equidade. Essa questão da equidade, como diz o livro do professor Nagelbruck, não é uma questão recente nos Estados Unidos. Desde 1965, não é, quando já se debatia a questão dos direitos humanos nos Estados Unidos, né, e a questão das diferenças socioculturais entre negros e brancos, né, esse debate era essencialmente em cima dos direitos civis americanos, se discutia se a escola seria capaz de reduzir, né, as diferenças sociais entre mais pobres e menos pobres, e nos Estados Unidos isso tem uma conotação étnica muito grande, e a partir daí esse debate cresceu, né, nos Estados Unidos. E, como vocês sabem, né, o sistema educacional americano, ele tem indicadores de altíssimo desempenho em alguns estados, comparáveis com os melhores países, os mais adiantados países europeus, mas também tem estados com indicadores muito baixos, né, de desempenho. E o objetivo, talvez um dos objetivos da política educacional americana, é tentar reduzir essas diferenças entre escolas do mesmo estado e entre sistemas educacionais de diferentes estados do modelo americano. E dentro dessa ótica, né, várias ações de redução das diferenças entre as crianças já aconteceram. Mas o No Children Left Behind, pelo próprio nome e pelo emblema do projeto, ou seja, pelo foco do projeto, ele se fixou na questão da equidade, aonde países têm melhor sucesso do que outros, como eu me referi anteriormente. O símbolo mundial da equidade em educação é a Coreia, onde a diferença das crianças nos sistemas de avaliação externa chega a apenas 7%, né, uma diferença pequena. Né? No nosso país é 54%, a diferença entre os primeiros colocados e os últimos colocados no exame de avaliação externa. Né? A Finlândia está em torno de 14%, 15%. Então, a Coreia é o país onde as crianças chegam diferentes na escola, é claro, né? O background familiar é diferente entre as crianças, mas ao longo da trajetória educacional faz com que aos 15 anos, quando eles fazem o exame, eles estejam muito próximos uns dos outros e quase todos no indicador satisfatório. Essa talvez seja a missão mais importante da escola. Não é? Quer dizer, quando a gente fala em mobilidade social, que a escola pode trazer, e a escola é o único instrumento de mobilidade social existente na nossa civilização, aliás, é o único instrumento de mobilidade social lícito existente na nossa civilização, a não ser as situações que envolvam as artes e o talento. Não é? A civilização mundial trata muito bem os seus artistas, trata muito bem aquelas pessoas que os entretêm. Né? Nós pagamos altíssimos salários a quem nos faz rir. E às vezes nem tão altíssimos salários a quem descobre, né, alguma coisa importantíssima para a ciência ou dá algum passo importante para o desenvolvimento da civilização. Muitas vezes aquele reconhecimento nem acontece enquanto a pessoa está viva. Mas aquele que nos faz rir ganha uma fortuna, aquele que nos faz chorar é muito bem tratado. E a gente fica feliz quando compra aquelas revistas e vê como aquele cara que joga futebol está sendo tão bem tratado pela sociedade, como ele é bem sucedido, como ele tem carros legais, anda com mulheres bonitas, como ele tem uma vida tão legal. Não é? Isso não nos incomoda. Não é? Pelo menos a maioria das pessoas não se sente incomodado quando vê muita gente que não estudou nada tendo um resultado social tão grande. Mas essas são as exceções. Essas, efetivamente, são as exceções. Um instrumento de mobilidade social que existe no nosso planeta é a educação.
E essa mobilidade social só vai acontecer se nós reduzirmos as diferenças que as crianças naturalmente trazem em função da sua história de vida, da sua situação sociocultural e por várias outras razões. E aí, voltando ao estudo do No Children Left Behind, esse especial do New York Times, ele começa com uma pergunta, com uma série de perguntas, que parecem perguntas óbvias, né? Mas são, pelo menos a mim, muito inquietantes. O que faz uma criança ser melhor sucedida do que outra, ser melhor sucedida do que outra na escola? O que faz uma criança passar de ano e aprender com maior desenvoltura do que outra numa sala de aula? E dentro da mesma sala de aula e dentro do mesmo bairro, ou até duas crianças gêmeas. São criadas em situações muito semelhantes, têm genes muito parecidos e têm desempenhos completamente diferentes no processo de ensino-aprendizagem. O que seria isso? São os genes? É o fato das crianças... Bom, e o que faz efetivamente as crianças mais pobres terem um desempenho pior do que as crianças mais ricas? Porque esse talvez seja a única coisa, o único indicador universal que nós temos em educação, é que as crianças da origem social mais pobre têm uma tendência ao fracasso escolar maior do que as crianças sociais menos pobres. Esse é o único indicador de todos os países que nós temos, e esse é o esforço que todos os governos fazem ou pelo menos deveriam fazer, para reverter esse processo socioeconômico.